Então, primeiro nós precisamos entender que cada frase, que cada fala de Jesus tem um contexto. Fora do contexto, pode virar heresia. Dentro do contexto, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, ganha outra profundidade. Então a gente vai ver que Jesus ali, ele fala muito sobre a sociedade da época. Jesus, ele fala muito sobre o Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, ele tem uma origem. Jesus, ele tem uma cultura. Jesus, ele tem uma cidadania. E ele está inserido dentro de tudo aquilo ali. E Jesus vai usar os argumentos que ele tem, do contexto em que ele vive, para poder ensinar a palavra que ele prega. Assim como nós hoje, quando estamos pregando, fazemos a mesma coisa, com uma ilustração, com um exemplo secular, para trazer para dentro da igreja um exemplo que a gente queira fazer com que as pessoas entendam, uma didática pedagógica para ensinar as pessoas sobre algo que nós queremos ensinar. Então é preciso olhar para Jesus levando em consideração tudo isso. E é preciso nós ensinarmos sobre Jesus, nós pregarmos sobre Jesus, acerca do Jesus dos evangelhos. Senão nós corremos o risco de fazer com que Jesus seja um ídolo. E isso é muito perigoso. Então, ídolo é alguém que eu chamo de Jesus, mas que não é o Jesus revelado. O Jesus revelado aonde? Nos evangelhos. Existem vários tipos de Jesus em várias religiões, mas é o Jesus revelado? É o Jesus dos evangelhos? Essa é a pergunta. Ou é o Jesus que a pessoa sonha? É o Jesus que a pessoa tem uma visão? É o Jesus que a pessoa imagina? E aí esse Jesus pode tudo. Esse Jesus pode tudo aquilo que a pessoa queira que ele seja. Qualquer coisa que nós colocamos em um Jesus imaginário pega. Mas a grande pergunta é o Jesus revelado? É o Jesus dos evangelhos? Aí ele vira um ídolo que a pessoa criou, que a pessoa moldou, que a pessoa imaginou, e nesse ídolo qualquer coisa pode. Mas esse não é o Jesus bíblico. Fazendo o sentido inverso disso, Jesus, ele é o Deus vivo. O Deus encarnado, o Deus que se manifestou, ele é a hermenêutica de Deus vivo e encarnado que veio na face da terra. Hoje nós conhecemos Deus através de quem? De Jesus Cristo. Não ouvimos mais Deus pela voz dos profetas como era no Antigo Testamento. Ouvimos Deus através do próprio Deus, Jesus, o Cristo. Então, algo importante também que nós devemos olhar, saber, é que precisamos olhar para o Antigo Testamento através das experiências do Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele é sombra das coisas que iriam vir. Então, quando eu entendo, quando eu já tenho a realização no Novo Testamento das profecias de quem viria, do Messias que viria, o Jesus Cristo, eu não preciso mais olhar para o Antigo Testamento. Então, eu entendo o Novo Testamento e olho para o Antigo Testamento entendendo e tendo conhecimento de tudo o que já aconteceu. Vou trazer um exemplo para os irmãos, para ficar facinho dos irmãos entender o que eu estou falando. O Templo de Salomão, por exemplo. O que era o Templo de Salomão? Lugar da morada de Deus, centro da religião, lugar da adoração. Quando o povo queria adorar a Deus, o povo ia para onde? O templo. Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós. Deu para entender? Então Deus estava querendo ensinar algo para o povo de alguma coisa que iria acontecer milhares de anos lá na frente e que hoje nós já sabemos. Então quando nós olhamos para o Antigo Testamento entendendo o Novo, é facinho da gente compreender as coisas. O templo somos nós. Onde é o lugar de adoração hoje? Nós somos o local de adoração. O que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Em João capítulo de número 4. Não é nem ali, nem aqui, nem no monte, nem no templo. É aonde você estiver, desde que você esteja em espírito e em verdade. Porque esses são aqueles aos quais Deus procura. Então, meus irmãos, olhamos para o Antigo Testamento para ver como foi a construção das ideias. Como foi que Deus construiu todo o contexto da vida de Jesus. Ponto. É assim que funciona.
Então vamos lá, porque tem outro detalhe importante aqui. Essa ideia já evoluiu. Muitas ideias já evoluíram. Muitas ideias do que foi pregado e ensinado no Antigo Testamento, e a gente vai ver isso ali na frente, já é totalmente diferente. Jesus já trouxe uma maneira diferente de enxergar para essa ideia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então vamos lá, vamos seguir. O que é evangelho? Evangelho significa boas novas. Mas também tem um valor mais profundo. Por quê? Porque evangelho é um conjunto de valores e normas e notícias que chegava para o povo quando um novo imperador chegava. Quando um novo líder chegava. Então, olha que nós estamos falando aqui agora de Jesus, Novo Testamento, um império dominado pelo Império Romano. Porque observe, por que Jesus veio naquele período? Por que Jesus veio naquela época? Porque o mundo foi totalmente preparado por Deus para a vinda de Jesus. Primeiro a gente vai ver que o povo fica 400 anos sem ouvir a palavra de Deus. O que aconteceu nesse período? A Grécia dominou o mundo. Os irmãos já assistiram aquele filme Alexandre o Grande? O mundo todo era grego. Helenismo, o nome disso. Todas as pessoas falavam a mesma língua, eles eram obrigados a falar a mesma língua. Então agora as pessoas já podem entender. Olha como estão as coisas. As pessoas já vão conseguir entender melhor. Aí vem o Império Romano. O que é que o Império Romano faz? O Império Romano constrói estradas. O Império Romano, ele traz segurança para essas estradas, porque as pessoas eram roubadas, assaltadas. Agora, se Roma pegar ladrão, Roma mata, Roma vai atrás. Então, observe que Jesus agora ele consegue se locomover. Jesus agora consegue andar, seus discípulos conseguem andar. Por quê? Porque as pessoas vão entender o que eles falam, porque o Império Grego trouxe isso. E as pessoas, e eles também vão ter segurança, eles vão ter estrada. Por quê? Porque os romanos trouxeram isso. Então, observe, irmãos, que quando Roma chega, Roma vai trazer o evangelho dela, as boas notícias dela, as boas novas dela. Então, quem era o Senhor? O Senhor era o imperador. As pessoas chamavam de Senhor o imperador romano. Quem era o rei? O imperador. Então, observe, irmãos, que nesse período de 400 anos, os sacerdotes, os líderes religiosos, fizeram o que eles quiseram com a igreja, com a eclesia religiosa, com o templo religioso. Estava uma bagunça, nada mais funcionava como deveria funcionar. Mas, com tudo isso, eles conseguiram sobreviver com seus ritos religiosos, com a sua cultura e com, vamos dizer assim, o guardar da palavra de Deus. Por quê? Porque os gregos não estavam muito preocupados com isso. Os gregos até gostavam de aprender um pouquinho mais sobre outras culturas, sobre outras religiões. E os romanos só queriam saber de cobrar impostos. Os romanos deixavam, os romanos dominavam aquele povo, mas permitiam que aquele povo tivesse a sua autonomia religiosa, a sua autonomia política. Eles não estavam preocupados com isso, contanto que aquele povo dominado pagasse os seus impostos. Então, observa que Roma ela vai permitir que exista o Sinédrio, que são 70 anciões, com os sacerdotes, com os saduceus. Roma permite que o templo de Jerusalém exista. Roma permite que as sinagogas, que eram pequenas igrejas, aproximadamente 500 no território de Israel, existissem nos interiores, nos povoados. Roma vai permitir que tudo isso exista. Em troca disso, o que ela fazia? Cobrava impostos. E pesado. Não era brincadeira. Conta-nos o historiador que Roma cobrava aproximadamente 70% de todo o ganho do povo. Então, se o povo ganhasse nos dias de hoje R$1.000, 70% do ganho, R$700, iria de impostos para Roma. E quanto ao povo, o povo tinha esperança messiânica. Que esperança é essa? Que foi pregado pelos profetas, ensinado pelos profetas, profetizado pelos profetas, de que haveria um Messias, de que haveria um Salvador, de que haveria um Cristo que iria libertar o povo judeu dos seus opressores. Essa era a esperança do povo, a esperança messiânica.
E observe que tudo isso, irmãos, vai acontecer naquele pedacinho de terra ali, de Jerusalém. Então o povo tem essa esperança messiânica de que o Cristo seria um super Davi, né, que viria com a sua espada, lutar, guerrear e trazer a libertação para o povo. Então observem, meus irmãos, que começando a história de Jesus, a gente vai ver que o anjo, ele visita Maria. Jesus, a história de Jesus começa ali, um anjo visitando Maria. Jesus, ele vai nascer, Maria, ela é de uma cidade chamada Nazaré. Nazaré é uma cidade pobre, marginalizada, discriminada, na parte mais acima do mapa de Israel, e que não tem importância nenhuma naquele local. Poderíamos dizer que Nazaré era uma cidade insignificante. Talvez, se Maria fosse de Jerusalém, e se Jesus tivesse nascido em Jerusalém, ou alguma cidade ali próxima, com alguma importância melhor, tudo teria sido diferente. Mas não, o anjo ele vai visitar Maria em Nazaré, uma cidade que não tinha valor nenhum. Daí nós podemos entender que Maria era pobre. Não tinha condição, não tinha recurso. Foi fácil para José dizer que ia largar Maria. Foi facinho para José dizer, engravidou, não é meu, larguei. Aí a gente vai ver ali todo aquele contexto do milagre, da visita também, que José vai receber. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é a pessoa que era Maria. E a oração que Maria faz, e eu dou tanta importância para isso que eu vou ler esse texto com os irmãos, que se encontra em Lucas, capítulo de número 1, 46, porque, irmãos, olha a mulher que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus, a mãe do Deus encarnado. E a oração de Maria vai ser assim, ó, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e a misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço forte, valorosamente, dispersou os que de coração alimentavam pensamentos soberbos. Estão vendo aí o discurso de Jesus? Olha esse discurso de Jesus, não é o mesmo discurso de sua mãe, de Maria. Aí ela continua assim, ó, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os vazios, os ricos. Vejam, irmãos, a consciência de Maria. E aí a gente vai ver que Jesus tem muito de Maria. Jesus se parece muito com a mãe dele, então Deus ele vai escolher a casa certa em que seu filho Jesus ia nascer. Porque o discurso de Jesus é bem parecido com o de Maria. Então Maria e José estão em Nazaré, só que tem um problema, tem uma profecia aqui que diz que Jesus vai nascer aonde? Em Belém. A profecia diz que Jesus vai nascer em Belém, Jesus não vai nascer em Nazaré. E agora? Como é que Deus vai resolver isso? Deus resolve. Vai existir um censo onde José vai ter que ir à sua cidade natal, José era de Belém, para se inscrever lá no exército, fazer alguma coisa, e ele precisa viajar. Então ele pega a sua esposa e a leva junto, e a gente vai ver que quando ele chega lá, a cidade está cheia, os irmãos já conhecem a história, o pastor aqui prega sobre isso no período de Natal, Jesus vai nascer em um estábulo. Então Deus ele vai fazer isso para quê? Para que não haja dúvida nenhuma de que é Ele quem exalta, é Ele quem engrandece, porque seria muito fácil as coisas acontecerem se Jesus tivesse nascido em Jerusalém, fosse filho de sacerdote, nascesse abastado, rico. Não, Jesus ele vai nascer humilde, tudo que vai acontecer com ele vai ser provido pelo Deus Todo-Poderoso, através do poder do Espírito Santo de Deus. E aí agora a gente vai ver que depois que Jesus nasce, ele vai receber a visita dos 3 reis magos que vão trazer o que para ele? Me lembre aí. Incenso, ouro e mirra. Ouro significa o quê? Realeza. Por quê? Porque ele é rei. Incenso significa o quê? Sacerdócio.
ele é sacerdote. Hebreus 10, 19 e 20 vai falar sobre isso. E mirra vai representar o sacrifício dele. Então, observe que Jesus, depois de tudo o que aconteceu, a fúria do Herodes, Jesus ele vai para o Egito, passa um período no Egito, já estou aqui dando uma acelerada também, e Jesus ele volta, né, ainda criança, se perde, é achado no templo, e Jesus agora ele vai iniciar o seu ministério e vai ser batizado por João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento, né? 400 anos sem a palavra de Deus, surge João Batista, preparando o caminho de Jesus, que também já era uma outra profecia bíblica, e a gente vai ver que João Batista ele ainda é daquela antiga escola profética, antes de Jesus. Então ele vai preparar o caminho de Jesus, vai entregar agora nas mãos de Jesus, e de Jesus em diante a gente vai viver um novo tempo, uma nova aliança. Mas tem algo de interessante aqui, irmãos. Tem uma curiosidade aqui. João Batista ele fazia o batismo de arrependimento de pecados. É ou não é? Sim. Pergunta, Jesus tinha pecado? João Batista também sabia disso. Tanto é que o que é que João Batista vai falar para Jesus? Era você quem tinha que me batizar. Não era eu, você tinha que me batizar. E Jesus fala o quê? Mas vamos fazer, me batize para que se cumpra a justiça. Então, irmãos, o batismo de Jesus, ele vai ser uma pré-sala do que vai ser a crucificação e a ressurreição. Por quê? Porque é o que nós entendemos como batismo nos dias de hoje. Quando desce as águas, morre para o mundo. Quando sobe as águas, morre para Deus. Esse é o básico, né? Todos nós aprendemos sobre isso. Então, quando Jesus morre, ele está levando o pecado do mundo na sua morte. E Jesus ele vai fazer uma analogia em alguns textos bíblicos do batismo dele com a sua morte. 2 textos falam sobre isso. Lucas capítulo 12, versículo 50, que vai dizer assim, ó: mas existe um batismo pelo qual eu tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus está falando da morte dele. Marcos capítulo 10, versículo de número 38, que vai dizer assim, mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão me pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou será que vocês podem receber o batismo pelo qual eu serei batizado? Jesus já está falando ali da simbologia do batismo que ele teve, com o batismo que ele iria receber na cruz do Calvário. Outra coisa importante também do batismo de Jesus é que o batismo de Jesus vai ser um marco do início do seu ministério. A partir do batismo de Jesus é que o ministério dele começa. Então Jesus ali ele é levado para o deserto, ele é tentado pelo diabo. Já ouvimos pregações maravilhosas sobre isso. Mas também o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que pouco tempo depois do seu batismo, no início do seu ministério, ele vai para onde? Nazaré. Entra numa sinagoga, o texto se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 16. É dada a oportunidade para ele ler um texto bíblico do Antigo Testamento. Ele pega um rolo do profeta Isaías, aonde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo dito isso, diz a Bíblia que ele fecha o rolo, entrega ao assistente, se senta, e aí ele fala, hoje se cumpre o que está escrito pelo profeta Isaías. Então Jesus ele fala, sou eu. O que o profeta Isaías está falando aí sou eu. A história também nós conhecemos, as pessoas não aceitam e expulsam Jesus dali, mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é, qual era a missão de Jesus? O texto fala. A missão de Jesus era libertar os oprimidos. E aqui ele está falando libertação espiritual, que muitos não acreditam, infelizmente. Restaurar a visão, tirar as escamas dos olhos, salvar as pessoas.
Essa é a missão de Jesus. Jesus está falando aqui, minha missão é essa. Eu vim para fazer isso. E também tem outro ponto que o próprio Jesus vai falar, que é trazer as boas novas do reino de Deus. Que boas novas são essas? Marcos 1, capítulo 15, Jesus vai dizer assim, o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer assim, ó, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino de Deus. Então Jesus falava muito do reino. O reino está próximo, o reino está vindo, o Evangelho do reino. Mas que reino é esse? De que reino é que Jesus está falando? Porque o reino que os judeus estão esperando não é esse aí, não. O reino que os judeus estão esperando é com espada levantada, desembainhadas, suja de sangue. Esse é o reino que os judeus estão esperando, mas só que não é esse o reino que Jesus está pregando. O reino que Jesus está pregando é outro. E o que é reino de Deus? Que reino é esse? O nome já diz, reino de Deus, o lugar onde Deus reina. Mas lembre-se, meus irmãos, naquele reino já havia um rei. Já tinha um rei naquele reino. Então, o entendimento é que o reino que Cristo está falando é a obra redentora dele. A reconciliação de Deus com o homem. Esse era o papel de Jesus. Reconciliar o homem com Deus. Outro entendimento que a Bíblia vai nos trazer também é que o reino de Deus somos nós, a igreja. Ele fala sobre isso, Lucas 17, 20. Diz assim, ó, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, as pessoas estão curiosas, que reino de Deus é esse que Jesus tanto fala? Quando é que vai vir esse reino? Jesus responde, o reino de Deus não vem com visível aparência. Então não é algo que nós estamos vendo. Nem dirão, ele está aqui ou ali está ele. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vocês, disse Jesus. Também tem a visão escatológica, que a visão do reino ainda irá se cumprir nos fins dos tempos. Só que a teologia resolve tudo isso, sabe como? Com o já e o ainda não. O reino de Deus já está conosco, mas ainda não está plenamente entre nós. O que isso significa? Nós podemos dizer que nós já podemos viver a experiência do reino. Já podemos estar juntos nesse momento de comunhão, pregando a palavra, ouvindo. Só que não ainda plenamente. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo doente, em um mundo pecaminoso, em um mundo de pelejas, em um mundo de sofrimento. Então nós estamos experimentando um pouquinho desse reino, mas ainda não plenamente. Assim nos ensina a teologia. Aí, meus irmãos, agora vem o Satanás. Porque parece que quando as coisas estão tudo indo bem, tudo direitinho, tudo para prosperar, sempre tem uma seta maligna para atrapalhar. Mas pergunta que eu faço para os irmãos, o ministério de Jesus foi tranquilo? Não. Ou foi Satanás atribulando o tempo todo e querendo derrubar e fazer Jesus desistir? Não pense que com nós a igreja vai ser diferente, não, irmãos. Então é o tempo todo Satanás atormentando. Tentação no deserto, Jesus foi atormentado e Satanás vai usar a própria palavra para enganar Jesus. O que é que a gente aprende com isso? Que ensino nós podemos tirar disso? Que Satanás ele usa meias palavras com meias verdades para tentar nos confundir. Textos fora do contexto para confundir o crente. O que tem de pessoas aí com meias verdades, com meios pretextos bíblicos, para tentar nos confundir, para tentar nos enganar, um monte de falsos ensinos, e de coisas que a gente pensa que é bíblico, mas que não é. Para nos enganar e para nos tirar da presença dele. Então precisamos tomar cuidado com isso. Porque observe que Satanás ele vai usar a palavra para tentar derrubar Jesus. E conosco não é diferente. Ah, eu vivo pela graça. Sim, vive pela graça, e aí? Pode fazer tudo porque vive pela graça? Vamos entender o que é graça. O irmão até deu uma aula para a gente hoje lá, né? Vamos entender o que é graça
Vamos saber quem é Deus para a gente poder viver a obediência nele. A obediência da palavra do Senhor. Por quê? Agora Jesus, ele vai convocar os seus discípulos. O que é discípulo, irmãos? Discípulo é alguém que é ensinável. Discípulo é alguém que quer aprender. Discípulo é alguém que anda com o mestre, que segue a visão do mestre. Discípulo é alguém que está na igreja. Discípulo é alguém que é participativo, alguém que obedece, entende e segue. Isso que é discípulo. Observe que Jesus ele tinha uma multidão que andava com ele. Em alguns momentos ele vai multiplicar comida para mais de 5.000 pessoas. Muito mais, que era 5.000 homens ali. Vamos multiplicar no mínimo por 3 isso aí. Só que quando Jesus precisa de alguém para trabalhar, a Bíblia fala que ele vai separar 70. Quando ele precisa de pessoas mais próximas, ele vai separar, ele tem 12. Que está junto com ele. Quando ele vai precisar de pessoas mais íntimas, para contar um segredo, para um momento mais especial, ele só tem 3. Quem são os 3? Cadê as professoras de EBD aí de criança? Tomar até um copo de água com um bolinho de água. Só que na cruz ele só tinha um, né? Só João estava lá. Então observe, irmãos, que Jesus ele vai buscar os discípulos dele. E foi esse pessoal quem começou a igreja. Não foi Jesus que fundou a igreja. A igreja foi fundada por esse povo aí, todos esses discípulos, todos, apóstolos, que ele levantou, porque Jesus não teve tempo para isso. Movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi esse pessoal aí que fundou a igreja. E uma das ferramentas que Deus vai usar é a escrita dos seus discípulos, em especial os evangelhos. Vamos falar um pouquinho dos evangelhos aqui agora. Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Pergunta para os irmãos, Marcos era discípulo de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? Não, Marcos não era discípulo de Jesus. Marcos foi um jovem que cresceu ali no meio dos discípulos, que não andou assim necessariamente com Jesus. Nos contam os historiadores que Marcos bebeu muito da água de Pedro, né, que talvez o evangelho dele, de Marcos, tenha muito de Pedro, muita influência de Pedro, mas Marcos não foi discípulo de Jesus, ele andou muito com Pedro. Marcos também foi o primeiro evangelho a ser escrito, é o evangelho mais curto, mas também é o evangelho mais dinâmico. A gente vai ver que no evangelho de Marcos, Jesus não para. Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está orando, Jesus está o tempo todo se movimentando. Marcos não está preocupado em explicar nada. Não tem explicação nenhuma no evangelho de Marcos, ele só diz como foi. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus orou. Marcos não se preocupa com essa questão de explicação. Por quê? Porque Marcos está escrevendo esse evangelho para os romanos. E o romano não queria saber de explicação. O romano só queria saber do que aconteceu. Então, quando o romano pegava para ler o evangelho, ele não se interessava pelos outros evangelhos. Ele não quer saber de explicação. Ele não quer saber de genealogia. A genealogia é para o judeu. O romano ele quer saber o que aconteceu. Jesus foi ali, foi aqui. Então, o romano não gostava disso. Então, o evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Mateus era discípulo de Jesus, sim ou não? Sim, Mateus era Levi, cobrador de impostos. Por que o povo tinha raiva dele? Porque ele cobrava os impostos altíssimos para Roma e ainda cobrava um pouquinho a mais para tirar o dele. Então, além do jugo de Roma, Levi, os cobradores de impostos, ainda tiravam o seu lucro. Tiravam um din-dinzinho a mais e ele era considerado ladrão por causa disso. Só que depois que ele se converte, ele vai escrever o evangelho dele é escrito para os judeus. Quando nós lemos o evangelho de Mateus, a gente vai ver que todos os recortes, todos os detalhes têm um olhar diferente. Cheio de recursos que os judeus valorizavam. Quer ver uma coisa? Em vez de Mateus falar o reino de Deus, ele vai falar o reino dos céus. Por quê?
Porque para o judeu você não poderia falar o nome de Deus em vão. Mateus sabia disso. Então ele não vai falar reino de Deus. O judeu ia olhar para aquilo ali e ia falar herege. Não se fala o nome de Deus em vão. Então ele vai dizer o reino dos céus, para poder o seu evangelho ter uma aceitação, porque não pode falar o nome de Deus em vão. Outra característica do evangelho de Mateus, e isso é forte no evangelho dele, todas as vezes que Jesus dá um passo, todas as vezes que Jesus faz alguma coisa, ele diz, para que se cumpra o que foi escrito no Antigo Testamento, pelo profeta, tal. Então ele vai explicar tudo o que Jesus faz, ele vai dizer, isso é cumprimento de uma profecia, assim, 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 assim. Outra coisa, genealogia. A gente abre o livro de Mateus, tem lá aquela genealogia imensa. Por quê? Porque Mateus precisa provar que Jesus era da tribo de Judá. Mateus precisa provar que Jesus era descendente de Davi. Por quê? Porque o Messias era o descendente de Davi. Então, por isso a genealogia, o judeu valorizava isso. Ele tinha que escrever isso. E também nós vamos ver aí, em destaque no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, o Sermão Profético e Mateus capítulo 23, que é pancada de Jesus nos fariseus. Pastor Adelmo gosta de pregar sobre isso, viu? Pastor Adelmo gosta de dar as pancadinhas. Então, Mateus 23, fica a dica. Lucas era discípulo de Jesus, sim ou não? Ei, está dividido. Não? Pastor Tiago, não? Quem acha que era, levanta a mão. O senhor acha que era? Errou. Me deve uma caixa de chocolate. Lucas não era discípulo de... Mas nem de perto. Nem de perto. Aqui é outro esquema. Outro esquema. Lucas era um médico grego que morava na Macedônia. Conheceu o apóstolo Paulo 58 anos depois de Jesus, aproximadamente. Fez amizade com Paulo na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, provavelmente andou com o apóstolo Paulo ali por algum tempo, entendeu isso aqui tudo, se converteu, né? E um homem chamado Teófilo chama Lucas, fala, já que você entendeu esse negócio todo aí, já que você andou com o apóstolo Paulo, eu vou te pagar para poder você fazer uma pesquisa, né, fazer aí um levantamento, um inventário e falar tudo sobre esse Jesus aí. E aí, Lucas, ele vai escrever Lucas e Atos dos Apóstolos, que é um livro só. Lucas e Atos dos Apóstolos é um escrito só. Se nós pegarmos os dois e terminar um e começar o outro, a gente vai perceber que é um escrito único. Nós que separamos depois para poder ter um entendimento, né, mais claro, mas era um livro só. Então, Lucas, ele ganhou um din-dinzinho para poder fazer essa pesquisa e escrever. Só que o escrito de Lucas, rico em detalhes, ele era médico, era um cara culto, um cara inteligente, então ele vai explicar tudo, ele vai buscar detalhes, né? Por que isso, por que aquilo, como foi, me conte aqui, me sente aí, né? Me explique isso aqui direitinho. Então ele vai ser rico em detalhes e o evangelho dele vai ser escrito para os gentios. Por isso que ele explica tudo, sabe? Tudo. Você quer pregar sobre história, né, com riqueza de detalhes, vai no Evangelho de Lucas, que quase tudo que ele escreveu ali é com riqueza de detalhes. Por quê? Porque ele está escrevendo para os gentios. Tá certo? João era discípulo de Jesus, sim ou não? Sim, ficou fácil, né? Um dos três ali mais íntimos, aquele que estava ao pé da cruz, né? Então João era discípulo de Jesus. Só que João aqui ele está em outra vibe. Os três primeiros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, são evangelhos parecidos, né? Eles caminham na mesma linha. João não, João ele vai destoar um pouco. Parece que João ele viu os três evangelhos. João foi o último evangelho a ser escrito. E parece que João falou assim, vou escrever aqui algo totalmente diferente. E João também ele vai escrever o seu evangelho para combater algumas heresias, algumas doutrinas que estavam surgindo na sua época, principalmente pelos agnósticos. E a gente vai ver aqui que João,
ele vai narrar um Cristo espiritual. Ele vai narrar o Jesus divino, o Jesus Cristo, Jesus o Salvador. Tanto é que os outros evangelhos começam com o quê? Com uma história, com uma genealogia, como foi que Jesus nasceu, sabe? Da onde foi que Jesus veio, quem eram os antepassados de Jesus. João não, ele já começa. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito se fez se não fosse através dele, aí por diante segue. E aí o evangelho de João vai todo nessa linha aí espiritual, mostrando Jesus como Cristo, Jesus como Deus. Talvez até pela aproximação que ele teve com Jesus. Então ele vai narrar esse Jesus, o Jesus Deus. Mas vamos dar continuidade aqui. Se eu passar um pouquinho, tem algum problema? Não? Sermão do Monte. Sermão do Monte, meus irmãos, é como se fosse a lei de Moisés, de Jesus. Sermão do Monte, aqui a gente vai ver todos os princípios éticos e morais de Jesus. Depois eu aconselho os irmãos que os irmãos leiam Mateus capítulo de número 5, né? Os irmãos podem fazer a leitura. Esse aqui é o discurso de Jesus para os pobres, para os excluídos, para os ralés. Esse aqui é o discurso público para os mais necessitados que Jesus fez. E aí eu volto a falar, vendo o discurso de Jesus, vendo o discurso da oração que sua mãe fez, a gente vai ver uma similaridade muito grande no discurso de Jesus com o discurso que sua mãe fez. Por quê? Porque Jesus era um deles. Tanto é que Jesus não é diferenciado daquelas pessoas. O que foi que precisou para os romanos, ou para as pessoas que foram prender Jesus, reconhecerem, saberem quem era Jesus? Que um dos amigos de Jesus fosse lá e apontasse quem era. Porque quando eles chegavam no meio do povão, eles não viam Jesus diferente de ninguém. Então foi preciso que Judas fosse lá e desse um beijo nele para dizer, esse aqui que é Jesus. Porque Jesus ele não era diferente. Mas o mais interessante, irmãos, é que Jesus, ele não diferenciava as pessoas. Jesus, ele não condenava as pessoas. Além de ser humilde e manso. A mensagem de Jesus é uma mensagem positiva, não é uma mensagem negativa. Jesus ele vai dizer assim, ó, você será mais feliz se você fizer isso. Jesus ele não fala que você vai ser infeliz se você não fizer. Jesus vai dizer, olha, se você fizer, você vai ser mais feliz. Então, a gente observa que é uma mensagem que coloca a pessoa para frente. Outra coisa interessante é que tudo o que Jesus vai falar é algo que reflete na vida dele. É quem ele era. Era a forma que ele vivia. E o nosso propósito como igreja é ser igual a Jesus. Simples assim. Então, observe, irmãos. O discurso dele vai dar uma profundidade bem maior aos 10 mandamentos. Porque Jesus vai falar assim, só em pensar você já pecou. Isso foi um problema para Jesus. Só em pensar você já pecou. Enquanto os fariseus pensavam o que é, o que não é, Cristo já está descendo o sarrafo deles. E com vontade, com força. Porque o que é que Jesus está fazendo? Jesus está trazendo a religião para dentro da pessoa. Porque a religião era aquilo que a gente via. Então, se eu vejo o meu irmão aqui bonitinho, bem vestido, bem arrumado, homem de Deus, e Jesus está falando o que é que está dentro de você. Como é que você está vivendo? Porque o que as pessoas viam era a religião que acontecia fora. Se eu fiz e ninguém viu, não é pecado. Não é pecado. Se eu fiz e ninguém viu, não é pecado. Qual foi o problema da mulher adúltera que foi colocada aos pés de Jesus? Ela foi pega. Se ela não fosse pega, ninguém ia saber. Não teria problema nenhum. Vida que segue. Não é assim nos dias de hoje? Os irmãos não sabem o que eu vou fazer amanhã. Os irmãos não sabem quem sou eu fora daqui. Fora do nosso ciclo de amizade. Como eu também não sei quem é cada um dos meus irmãos.
Assim as pessoas viviam. Só que Jesus está falando o que importa é o que está dentro de você. A sua salvação não depende do que os outros pensam, do que os outros falam. Sua salvação não depende do que alguém vê. Sua salvação depende do que está dentro de você. Por quê? Porque se a pessoa não viu, não é pecado. Era assim que funcionava. Quer ver um exemplo? Racismo é crime, sim ou não? Mas e se eu não externalizar? Se eu não falar? Ceticismo é crime, sim ou não? Sim. Mas e se ninguém souber o que eu ando fazendo? Eu vou ser preso? Pronto. Era mais ou menos isso que acontecia. Então Jesus ele vai trazer o pecado para o íntimo do homem, para dentro do homem. Se você não mudar aí dentro, você não vai para o céu. Adultério tinha que ser pego para ser pecado. Se não fosse pego, não era pecado. Aí Jesus vai falar o quê? Só em você olhar e cobiçar já é pecado. Para ser pecado, você precisava fazer. Você tinha que fazer para ser pecado. Jesus vai falar só em você olhar e pensar. Ter pensamentos maldosos, você já pecou. Já está afastado do céu. Já entristeceu o Espírito Santo de Deus. E aí agora vem a regra de ouro. Faça com os outros o que você quer que faça com você. Ele não disse não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Ele disse faça, observe como Jesus é positivo, joga a pessoa para frente. E isso dá outro nível nas coisas, irmãos. Porque isso me tira do papel de omisso. Faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Jesus incentiva sempre a fazer o bem. Sempre a ser positivo, sempre a andar para frente. E aí ele vai fechar o Sermão do Monte com a oração do Pai Nosso. E se nós fôssemos falar aqui, nós poderíamos tirar umas 10 mensagens aqui tranquilamente. E finaliza o Sermão do Monte. Agora a gente vai falar um pouquinho dos milagres. Irmãos, milagres, eu vou dar uma acelerada aqui. Ele tem basicamente 3 objetivos. 3 objetivos. Primeiro, objetivo. Testemunho que atesta que testemunho que atesta que Jesus é Cristo. Ele acalmava a tempestade para mostrar que ele tinha poder sobre o físico. Ele expulsava demônio para mostrar o poder espiritual que ele tinha. Ele ressuscitava mortos para mostrar o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele perdoava pecado para mostrar que ele era Deus. E quando ele curava, ele dizia assim, vai e se mostra para o sacerdote. O que é que isso significava? Que se ele pegasse um aleijado de nascença e falasse, vai e mostra para o sacerdote, entrega seu dízimo, entrega sua oferta e mostra que você foi curado, se o sacerdote aceitasse a cura daquele aleijado, o sacerdote estaria dizendo que Jesus era o Cristo. Por quê? Porque curar aleijado era um milagre messiânico. Por isso que Jesus fala, vai lá e se mostra para o sacerdote. Aí o sacerdote tinha que chamar o pai, chamar a mãe, chamar os vizinhos, falar, esse rapaz era aleijado mesmo? Não era não, é mentira. Porque se ele dissesse que o rapaz era aleijado e que Jesus curou, ele tinha que assinar, que atestar que Jesus era Cristo, que Jesus era Deus. Os irmãos começam a entender as problemáticas das coisas, como é que as coisas funcionavam. Jesus também ele fazia milagre por misericórdia, por amor, ele curava por misericórdia, por compaixão. A multiplicação dos alimentos, Jesus vai multiplicar ali porque o povo não tinha o que comer. Jesus olhou, viu aquela multidão ali, traz, bora dar comida para esse povo. Então a gente vai ver ali o milagre por misericórdia. E Jesus também, em terceiro lugar, fazia milagre para, através daquele milagre, ministrar a palavra de Deus. Eu multiplico o alimento e eu falo, eu sou o pão da vida. E em outras oportunidades, Jesus ele vai fazer um milagre, vai aproveitar aquele momento e vai pregar acerca do reino de Deus. Vamos falar agora das parábolas. Jesus ele usava o contexto social e cultural para fazer uma similaridade com alguma coisa que ele queria passar para as pessoas. Era uma forma pedagógica de ensinar as pessoas sobre algo que ele queria que as pessoas entendessem. Algumas vezes Jesus vai falar e ninguém vai entender nada. Outras vezes Jesus vai falar e só os discípulos vão entender. E outras vezes Jesus vai explicar depois por que foi que tudo aquilo aconteceu. E quando Jesus falava e os fariseus entendiam, queriam matar Jesus. Jesus tinha que sair fugido,
ali naquela localidade. Mateus, capítulo de número 13, versículo 36, vai dizer, então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, explique-nos a parábola do joio e do trigo. É um exemplo que eu trago para os irmãos. Jesus fala, os discípulos não entendem nada e depois vão pedir explicação. E Jesus vai e explica, e isso aconteceu bem mais de uma vez. Por que Jesus fazia isso? Porque quando os religiosos daquela época entendiam o que Jesus estava falando, queria matar Jesus. Então observe, irmãos, que a parábola sempre vai explicar alguma coisa. Exemplo, quem é o meu próximo? Parábola do bom samaritano. E aí, em diante. Vou dar uma acelerada aqui. Vamos falar agora. Pronto, isso aqui é interessante. Aquele pessoal todo que está escrito lá nos evangelhos. Primeiro, os saduceus. Quem eram os saduceus? Povo rico da época. Dono de terra. Mandava no templo em Jerusalém. Era amigo dos romanos. Fazia lobby com os romanos. Saduceu não está preocupado com quem está no governo. Por quê? Porque ele é amigo de todo mundo. Se entrosava com todo mundo. Podia ser grego, podia ser romano, podia ser o que fosse. Saduceu está ali, fazia amizade, não queria libertação. Libertação para eles não era tão interessante assim não. Para eles estava bom do jeito que estava. O povo aprisionado, o povo no cativeiro, eles estão felizes, eles estão bem. Eles eram políticos. Eles eram os politicão da época e sabiam fazer política. Qualquer governo para eles estava bom. Eles se apoiavam no que tivesse lá. O que eles querem é sair na foto. O que eles querem é estar lá no pôster, estar na frente, bonitão. Não tem problema nenhum. Não acreditava em muita coisa não, viu? Era um povo mais secular. Sabe esse povo mais secular? Que gosta de viver no meio das coisas do mundo ali? Era o saduceu. Era esse tipo de gente. Não acreditavam nos profetas, só acreditavam um pouquinho lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse era o saduceu, o tipo de gente que Jesus estava lidando. Fariseus, quem eram os fariseus? Fariseus, eles já acreditavam nos profetas. Já era um pessoal ali mais de oração, já era um pessoal que queria se libertar de Roma, já era um pessoal que tomava conta das sinagogas. Lembra que eu falei no início, aproximadamente 500 sinagogas? Pois é, cada família grande, estruturada, tinha o seu líder, tinha o seu chefe, tinha o seu clã, podia ter a sinagoga, e quem comandava essa sinagoga eram os fariseus. Acreditavam na fé para não pecar. Então eles tinham as leis de Moisés, porque eles eram legalistas, então eles tinham as leis de Moisés, mas eles criavam mais leis, para deixar a lei mais robusta, deixar a lei mais forte, sabe, para evitar com que eles pecassem, e eles inventavam assim, algumas coisinhas a mais, sabe, para poder se proteger. Mas eles também gostavam de ser vistos, usavam sinos nos peitos, né? Gostavam de mostrar que estavam na praça pública orando. Por quê? Porque eles queriam like também. Eles queriam estar lá no perfil do Instagram do pessoal, recebendo aquele like, aquelas coisas tudo. E esse aí eram os fariseus. Zelotes. Zelotes é quem quer matar Roma. É quem quer puxar a espada, irmão. Quer ver sangue. Quer revolução. Queriam um Messias guerreiro. São os zelotes. Os essênios, que apesar de não aparecerem na Bíblia, se retiraram para o deserto, né? Acreditamos que João Batista fazia parte dos essênios, né? Não se metiam em nada, não queriam saber de nada, fica aí no meio da bagunça de vocês, a gente está aqui no nosso cantinho, não mexa com a gente, esqueça que a gente existe. Né? Acho que existe um povo assim nos dias de hoje, né? Não mexa comigo, me deixa aqui, viviam isolados, aquelas igrejas mais santas que as outras, sabe como é que é? Só que eles foram importantes, por quê? Porque teve um tempo que a gente estava precisando aí de umas cópias de uns escritos bíblicos, e esses caras tinham guardado lá no deserto, e acharam, né? Acharam lá guardado no deserto, e foi esse pessoal aí que guardou esses escritos. Publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Exemplos, Levi e Zaqueu.
E os escribas eram os advogados da época, eram as pessoas que escreviam os textos, que faziam as interpretações bíblicas, os caras mais estudiosos, conheciam de tudo um pouco. Eram os escribas, era esse povo aí. E Jesus vai crescer no meio desse pessoal. E Jesus vai ficar conhecido. Mateus capítulo de número 16, versículo 13, vai dizer que indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou talvez um dos profetas. Aí Jesus vai perguntar para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu não estou muito preocupado com o que eles estão falando, não. Vocês que me seguem, para vocês, quem eu sou? Aí Pedro vai tomar a voz e vai dizer: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois dessa andança toda, o povo acha que Jesus é Elias ou Jeremias, mas os discípulos sabem quem ele é. A princípio, esse é o importante. Os discípulos sabem quem Jesus é. Irmãos, eu ministrei essa semana sobre a ceia do Senhor e eu falei: quem participa da mesa são os discípulos de Jesus. Em determinado momento, mais de 5.000 pessoas andavam com Jesus, homens. Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus expulsava demônio, Jesus manifestava milagres na vida dessas pessoas. Mas quando Jesus preparou a mesa, quem foi que Jesus chamou para estar com ele? Os discípulos. Então pega a visão aqui, ó, milagre. Os milagres de Jesus, libertação, cura, pode ser para qualquer um. Mesa, se assentar na mesa com Jesus, é só para os discípulos. As pessoas vêm aqui, não são crentes, não são expulsos os demônios dessas pessoas? Não são curadas? Não são libertas? A vida segue para elas. Mas elas só vão sentar na mesa com Jesus se elas se transformarem, se elas aceitarem Jesus e se elas se converterem. Aí elas se sentam na mesa de Jesus. Fora isso, não. Os discípulos sabiam quem era Jesus. Por enquanto, isso era o importante para Jesus. Era um começo, né? E aí, em determinado momento, Jesus vai chamar os três, né? Pedro, Tiago e João, e vai mostrar um negócio interessante para eles. Vai falar: vem aqui vocês três, eu quero subir no monte aqui com vocês, e eu vou mostrar para vocês que eu sou homem, mas que eu também sou Deus. E aí aquele texto que os irmãos conhecem do Monte da Transfiguração, aonde nós vamos ver ali que aparece para eles Elias e Moisés falando com Jesus. Pedro toma a palavra e diz assim: mestre, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas para vocês, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Aí, embora eles estivessem apavorados, a seguir uma nuvem os envolveu e dela veio uma grande voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente eles olham ao redor e não vê mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Então a gente vai ver, é fácil a interpretação, muito fácil. As pessoas confundem e criam muita coisa em volta disso aqui. Mas Moisés é o representante da lei, Elias é o representante dos profetas, e Deus, a voz que aparece ali, vai dizer: olha, só tem o representante da lei, tem o representante dos profetas, mas ouçam apenas o que Jesus diz. Naquele momento ali, os discípulos vão ver que toda a autoridade está com o Mestre. Jesus, ele é o único intermediador entre Deus e o homem. E lá na frente, Pedro vai dizer, eu já termino aqui a mensagem com esse texto bíblico, onde Pedro vai dizer: pois nós mesmos vimos a Deus. Não estamos pregando fábulas para vocês. Isso aqui não é história. Cristo é real. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos e que o Espírito Santo possa completar este momento de estudo bíblico na vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.